Capítulo 14. Da restauração de autos. Artigo 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo. Artigo 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo 1. Certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo. 2. Cópia das peças que tem em seu poder. 3. Qualquer outro documento que facilite a restauração. Artigo 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Parágrafo 1º. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Parágrafo 2º. Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 715. Se a perda dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Parágrafo 1º. Serão reinquiridas as mesmas testemunhas que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ou a requerimento. Parágrafo 2º. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível, pelo mesmo perito. Parágrafo 3º. Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova. Parágrafo 4. Os serventuários e os auxiliares da Justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido. Parágrafo 5. Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade da original. Artigo 716. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos. Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, nele se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração. Artigo 717. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo. Parágrafo 1º. A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos atos nele realizados. Parágrafo 2º. Remetidos os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Artigo 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos, responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.